Canal YouTube Eli Correia Oficial. Oi, gente! Vamos se inscrever, gente? Vamos? Então se inscrevam, vamos deixar o nosso canal ainda mais forte. Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou, é mais uma carta postada, é mais uma história que a vida escreveu. Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade, apresenta O Confessionário, primeira parte. Tudo começou há muitos e muitos anos atrás. Morávamos numa fazenda no interior do Paraná, onde os meus pais eram caseiros. Somos em 3 irmãos, Lázaro, Cida e eu, Rita, a caçula. Meu pai trabalhava na lavoura de café. Minha mãe cuidava da casa. A fazenda era enorme e tinha ali várias casinhas de colonos. E na casa sede da fazenda moravam os patrões. Seu João, homem severo. Dona Ana, um coração enorme, e seus 2 filhos, Pedro e Alice. Nós estávamos sempre juntos. Eu, meus irmãos, os filhos dos colonos e os filhos dos patrões, do seu João, da dona Ana. Estávamos todos ali. Brincávamos por toda a fazenda. Não tinha tristeza, não tinha classe social. Éramos todos iguais, trabalhadores e patrões. O tempo passou e chegou a idade de ir para a escola. Seu João, dono da fazenda, resolveu mudar para a casa que ele tinha na cidade com a família. Isso para que os filhos, Pedro e Alice, pudessem estudar numa escola particular, numa escola, vamos dizer assim, melhor. Nós, os filhos dos colonos, claro, continuamos na fazenda. Estudávamos ali mesmo, num bairro próximo. O seu João vinha na fazenda uma vez por mês para fazer os pagamentos e ver se estava tudo em ordem, ver se tudo estava bem. Nas férias, a família do seu João viajava. Nunca passava as férias com os filhos na fazenda, nunca. Viajavam até para fora do Brasil. Certa ocasião, seu João resolveu trazer os filhos, Pedro e Alice, para passarem as férias de julho na fazenda. E nós também, como estávamos de férias, vibramos, porque era a oportunidade da gente se reunir de novo. Coisa que, aliás, há muito tempo não acontecia. E assim foi feito. Voltamos a nos reunir como nos velhos tempos e bons tempos de criança. Mas agora os assuntos eram outros. Já adolescentes, falávamos das novidades da fazenda, da pracinha, do coreto, das festinhas da igreja, enquanto Pedro e Alice contavam das viagens que faziam, das coisas da cidade grande. Enfim, assunto não faltava para a gente ficar até a noite, sentados na varanda, batendo papo. Com o passar dos dias daquelas férias, eu comecei a perceber que Pedro me olhava de um jeito diferente. Mas logo eu tirava da cabeça. Imagina, ele, bonito, rico, fazendeiro, filho de fazendeiro, se interessar logo por mim. Uma filha simples, humilde de um colono da fazenda. Mas os dias foram passando. Até que na última semana das férias, estava acontecendo a festa do padroeiro ali do bairro, bem pertinho da fazenda. Com missas, com quermesses, todas as noites. No último dia da festa, estávamos todos lá. Eu recebi um bilhetinho, desses que a gente chamava de correio elegante.
que aliás era muito comum em festas assim de igrejas, o famoso correio elegante. O bilhete, quer dizer, o correio elegante, quando eu vi, era de Pedro, me pedindo em namoro. Nossa, eu fiquei segurando aquele bilhetinho na mão, aquele correio elegante. Eu não acreditava no que eu estava lendo. Ele me pedindo em namoro. Começamos a namorar naquele mesmo dia. Quando o pai de Pedro soube, o seu João, simplesmente ele não aceitou. Mas disse não assim, mas um não tão grande, um não tão forte, e avisou os meus pais. Inclusive, antes de ir embora, avisou os meus pais e pediu que me afastasse do filho dele. Vocês deem um jeito, afastem a menina do meu filho. Proibiu o namoro. Sim, proibiu, e ficamos afastados por alguns meses. Mas assim mesmo conseguimos nos comunicar, conseguimos nos corresponder por cartas. Certo dia, Pedro conseguiu pegar uma carona na cidade e veio fugido até a fazenda para me encontrar e namorar um pouquinho, e namorar escondido. Dessa vez, desse namoro, acabei ficando grávida. Porque imaginem, nós dois jovens, cheios de amor um para com o outro, os hormônios à flor da pele, e aquela fugida que ele deu da cidade, pegou uma carona para me namorar escondido. Aconteceu tudo entre nós, e fiquei grávida. E agora? Agora não tinha como esconder. Agora não tinha como, porque chega uma hora que a barriga aparece. O seu João, quando soube, ele só faltou dar uma surra em nós dois. Ele ficou possesso. Ele ficou assim fora de si. Imagine um homem bravo, um homem que não sabia o que fazer de tão louco que ficou. Vê se pode duas crianças sem juízo. Você, Pedro, com 17 anos, e essa menina com 15. Eu deixei avisado, eu avisei que eu não queria esse namorico. Falta de avisar não foi, falta de falar não foi. E não vou aceitar, de jeito nenhum. Eu sempre sonhei pra você, Pedro. Eu sempre sonhei uma vida de sucesso, ser um advogado, fazer viagens, concursos, quem sabe até um promotor da justiça, um procurador da república, quem sabe até mais do que isso. E não uma vida mesquinha, cuidando de filhos assim tão novo. E quero inclusive aproveitar agora para dizer: vocês estão expulsos da fazenda. Vocês estão expulsos da fazenda. Seu João, de fato, acabou expulsando meus pais da fazenda. Quer dizer, expulsou a todos nós, a família. Não queria eu grávida lá. E mandou Pedro, inclusive, estudar direito, que era um sonho dele, ter um filho advogado, bem-sucedido, casado com uma mulher da mesma posição social. Então ele mandou que Pedro fosse estudar fora, numa cidade distante, para que nunca mais pudéssemos ter contato um com o outro. E assim aconteceu. Fomos expulsos, fomos embora da fazenda. Meu pai arrumou trabalho em uma outra propriedade distante dali e nunca mais tive notícias de Pedro. No entanto, dentro de mim, o nosso filho estava sendo gerado. 9 meses se passam. Nasce meu filho, aliás, minha filha, Marina, fruto do amor de Pedro
e eu. Linda, maravilhosa. Um bebê que eu recebi com tanto amor. Um bebê tão querido por toda a minha família. Marina. O tempo vai passando. 4 anos se passaram. E eu continuava morando com os meus pais. Minha filha Marina, estava com quase 5 anos de idade. E foi nessa época que, perto dos meus 20 anos, conheci um homem. Bem mais velho que eu, 39 anos. Eu quase 20, ele 39 anos. Mas pessoa boa, trabalhadora, que não se importou de assumir a minha filha também. Nos casamos. Ficamos ali morando no mesmo lugar, morando perto da casa dos meus pais, que sempre me deram o maior apoio. Mas com o passar do tempo, meu marido começou a ficar muito ciumento. E por conta disso, muitas brigas começaram a acontecer. E muitas vezes até agressões. Aliás, que começaram a ser constantes. Agressões. Eu não gostava dele. Para ser bem sincera, eu não o amava. Casei para ter um marido, eu casei para ter um sobrenome e dar um pai para minha filha. Porém, mesmo não o amando, eu sempre o respeitei como meu marido, sempre. Não queria me separar dele, não queria. Porque se eu assim fizesse, eu estaria quebrando o juramento que eu fiz na igreja, no altar, perante a Deus, de ser fiel a Ele na doença, na saúde, na tristeza, na alegria. Aquele juramento que todas as pessoas que se casam fazem no altar. E o tempo foi passando. Minha filha foi crescendo, se tornando uma moça. E eu continuava sofrendo calada, mas não queria cometer o pecado da infidelidade. Não queria e não iria cometer esse pecado. E o tempo foi passando. Minha filha crescendo, bonita, linda. E eu continuava sofrendo calada. 12 anos se passaram. 12 anos. Até que um dia, numa Semana Santa, eu decidi ir à cidade me confessar e pedir um conselho para o padre. Eu cheguei à igreja e fui direto ao confessionário. Me ajoelhei, a princípio um pouquinho inibida, mas como todos sabem, o confessionário, você não vê o padre e o padre não vê você. E assim eu fui me soltando, porque eu tinha algo para confessar. Eu queria abrir meu coração, eu queria falar o que durante tanto tempo, durante tantos anos eu venho segurando dentro de mim. E contei toda a minha história. Desde quando eu comecei a namorar o filho do patrão. Falei sobre a minha gravidez. Contei para o padre que fomos expulsos da fazenda por aquele amor proibido. Proibido pelo pai, o dono da fazenda. E que havia me casado sem amor. Somente para dar um sobrenome para minha filha. Para que a minha filha pudesse ter um pai. Mas que eu sofria nas mãos do meu marido. Sim, e que só não me separava pelo juramento que fiz perante Deus. Porém, padre, eu quero dizer nessa minha confissão que o meu único e verdadeiro amor, que Deus me perdoe, mas Ele sabe, se chama Pedro.
e foi separado, Padre, de mim, assim que o seu pai, seu João, descobriu o nosso namoro e a minha gravidez. Padre, minha filha agora está com quase 17 anos. Eu estou decidida a me separar, mas queria antes me confessar e pedir orientação e pedir um conselho para o senhor, Padre. É justo eu viver a minha vida inteira com alguém que eu não amo? O padre ouviu tudo em silêncio. E depois de alguns segundos, talvez até minutos, ele disse: minha filha, me ouça, não tome uma decisão precipitada. Me procure na casa da paróquia na segunda-feira, antes de ir embora. Eu quero te dar um livro de orações que vai te ajudar nesses momentos difíceis que você está passando. Combinado? Segunda-feira, você vem até a igreja e me procure. Na segunda-feira, eu fui até a igreja, mas infelizmente o padre já tinha ido embora. Mas havia deixado o livro de orações que ele tinha me prometido para me entregarem. E assim foi feito. Eu procurei pelo padre, o padre que era um padre visitante, especialmente vindo para a Semana Santa ali na paróquia. Eu me atrasei um pouco, ele foi embora, mas deixou o livro com alguém para me entregar. Eu segurei aquele livro, um livro de orações, com a fé, com a certeza de que Deus, através daquele livro de orações, falaria comigo. Eu pedi ao padre uma orientação, eu pedi ao padre um conselho. Ele me deu aquele livro de orações. E agora, com a certeza de que vou saber o que fazer, porque esse livro chegava às minhas mãos por graça e obra de Deus, eu tinha certeza. 3 meses se passaram, 3 meses. E um certo dia, ouço batidas na porta de casa. Eu estava sozinha. Meu marido e minha filha estavam trabalhando. Fui atender. E me deparei com um homem muito bem vestido, com um carro muito bonito na porta de casa. Abri a porta, atendi a pessoa, perguntei quem era e o que ele queria. Ele então perguntou: Você é a Rita? Respondi: sim, sou Rita. Boa tarde, Rita. Eu demorei um pouquinho para encontrar a sua casa, mas hoje deu certo. Mas quem é o senhor? Quem é você? Você não está me reconhecendo? Hein? Não está me reconhecendo? Eu sou o Pedro. O quê? Então, você não está me... Aí que eu percebi que realmente a fisionomia não era muito estranha para mim. Pedro? Sim, sou eu, o Pedro. Eu voltei, Rita, para resolver uma questão do passado. Eu nunca esqueci você, Rita. Eu nunca esqueci você, Ritinha. Eu fiquei estática. Eu fiquei parada, surpresa com aquilo e disse: mas Pedro, Pedro da fazenda, Pedro, o filho do seu João? Ritinha, sou eu, o Pedro. Eu fiquei tão surpresa com aquilo e disse: Pedro, muitos anos se passam daquela época. Muitos anos já passaram. Você não sabe nada da minha vida, Pedro. E nem eu sei da sua. Pedro, você me busca e me encontra.
numa hora errada, porque hoje eu sou uma mulher casada. Eu sou uma mulher casada, Pedro. Então Pedro me surpreendeu. Engano seu, Rita. Eu sei de tudo, de tudo. Você me contou a sua vida alguns meses atrás, lá no povoado, lá na cidade, você lembra? Lembra, Rita? Como assim, Pedro? Como assim? Eu contei a minha vida para você há alguns meses atrás. Eu não estou entendendo. Eu nunca mais te vi desde aquele dia que seu pai nos expulsou da fazenda e te mandou estudar fora. Nunca mais. Rita, Ritinha, você me contou toda a sua vida. Eu sei tudo de você. Rita, porque naquela batina e atrás daquela cortina do confessionário, o padre era eu. Nessa hora eu comecei até a passar mal. Não acredito. Pedro, você, o padre, não pode ser. Não é possível. Sim, Ritinha. Eu era um daqueles padres que vieram para ajudar nas confissões da paróquia naquela Semana Santa. O padre para quem você abriu seu coração aquele dia era eu. Foi para mim. Foi Deus que te colocou ali na minha frente aquele dia. Quando ouvi a sua história, Ritinha, me lembrei na mesma hora de nós dois. Me passou um filme na cabeça, sabe? Me passou um filme na cabeça. Meu pai, para nos separar, Ritinha, me mandou estudar em uma cidade muito distante, muito longe. E eu nunca mais tive notícias de você. Nem mesmo notícias dos meus pais, já que eu fui embora brigado com meu pai e acabei cortando relações com todos. Desisti de estudar direito, o que sempre foi o sonho do meu pai, me tornar um advogado, já que eu não poderia viver a minha história de amor com a mulher da minha vida, que é você. Então eu resolvi entrar para um seminário e me formar padre. E só saí de lá quando realmente me ordenei. Mas eu nunca te esqueci, Rita. Nunca, nunca. E quando eu ouvi a sua história, eu não acreditei, Rita. Senti que era Deus que tinha preparado tudo aquilo. Não é possível. A minha vontade era de sair dali do confessionário e te abraçar e contar tudo para você. Mas eu também tinha meu compromisso com a igreja e perante nosso Senhor. Perante Deus, eu era um consagrado. Então eu não podia simplesmente sair do confessionário e dizer: Rita, sou eu. Mas você sempre foi e sempre será a mulher com quem eu gostaria de ter casado e ter formado uma família, Rita. Mas Pedro, como assim? Você é um servo de Deus. Seria impossível qualquer coisa acontecer entre nós. Eu sou uma mulher casada. Rita, assim que voltei para minha cidade, procurei pelo meu superior, expliquei toda a história e pedi orientação e um tempo para pensar. Conversei muito com Deus. Pedi que Ele me guiasse e iluminasse o meu caminho dali para diante. Disse a Deus que, embora minha vontade fosse deixar a vida de sacerdote, a vida de padre, para viver a minha vida, a minha história de amor, mas que fosse feita a vontade dEle, e eu aceitaria. A minha vontade podia ser uma, mas a vontade dEle podia ser outra. E o tempo passou, e com a cabeça decidida e com o perdão de Deus, eu larguei a batina,
eu larguei a minha vida dedicada a Deus e estou voltando para cá. Rita, hoje eu sou um homem livre de compromisso como qualquer outro. Posso me casar e constituir uma família. Talvez um pouco tarde, mas não por nossa culpa. E enquanto eu e Pedro estamos conversando, eis que chega um funcionário lá do sítio que trabalhava com meu marido desesperado. Dona Rita! Dona Rita! Aconteceu uma coisa, Dona Rita, lá no sítio. Aconteceu uma coisa. A senhora precisa ir lá correndo. E o que aconteceu foi algo que se revelaria trágico envolvendo meu marido. Esta é a primeira parte da minha história. História que a vida escreveu. O Confessionário, primeira parte. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.